fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Por isso, vamos meditar nesse Evangelho de João, capítulo 2. Tenho certeza que sua fé vai ser avivada. Vamos pedir a direção? Meu Deus, ilumina o nosso entendimento e venha a cimentar a fé no nosso coração. Que assim seja. No versículo 1 diz: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Então, o Senhor Jesus estava prestes a fazer o primeiro milagre num casamento. E isso é importante. É a base da vida espiritual de qualquer pessoa. Deve ser a prioridade para qualquer um, a sua vida sentimental. Aquela pessoa com quem você vai partilhar a sua vida para toda a vida, né, enquanto estiver nesse mundo. E a nossa vida nesse mundo não está livre de problemas. Esse casamento, ele começou com alegria, mas houve um momento em que houve tristeza, quer dizer, a falta do vinho era a falta da tristeza, quer dizer, vem os problemas, vem as lutas, vem as dificuldades. Então, Maria estava ali e foi interceder por ele, pelo casamento, mas ele deu uma resposta a ela. O Bispo Macedo diz assim com respeito a isso: Mulher, embora fosse uma maneira respeitosa de se dirigir a uma mulher, não era comum chamar a própria mãe dessa forma. Assim, ao se referir à sua mãe como mulher, o Senhor Jesus sobrepôs sua divindade ao relacionamento materno. Que tenho eu contigo? A forma do Salvador falar pode até soar áspera, mas revelava que ele não realizaria o milagre por subserviência a Maria, e sim por submissão ao Deus Pai, para cumprir a sua vontade. Com essas palavras, o Senhor Jesus a ensinava a vê-lo não mais como seu filho natural, e sim como filho de Deus. Até porque o Senhor Jesus, homem, né, o que foi feito carne, precisou de uma serva, achou Maria, para que pudesse gerar o Salvador. Então, Jesus, homem, teve mãe na terra, mas não teve pai. Ele não foi gerado da união do homem e da mulher, mas sim, ele foi plantado pela semente do Espírito Santo. E ela gerou a Jesus e Jesus nasceu de Maria. Mas nos céus não há mãe de Deus, não há mãe, Jesus não tem mãe no céu, ele tem pai. Então, isso tem que estar bem claro para você, porque a religião, ela terminou desfocando, né, os olhos do Senhor Jesus, focando na mulher, na virgem, dizendo que ela vai interceder por nós, que ela é a mãe de Deus. Então, é o engano que as pessoas terminam se deixando levar por ele por falta do conhecimento da palavra de Deus. E aí diz aí, no 4, disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: Fazei tudo quanto ele vos disser. Está aí o segredo que a própria Maria, mãe de Jesus, homem, deu: Fazei tudo o que ele vos disser. Quer dizer, a obediência a ele. No 6, estava ali posta 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-ne até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que os que sabiam, os serventes que tinha tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: Todo o homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. E Jesus principiou os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele.
Veja que aquelas talhas, elas eram usadas para purificação. Então, era para lavar as mãos, para lavar os pés. Então, a água que ali se usava era para essa finalidade, não para vinho. Então, Jesus mandou se encher de água. E ali houve uma transformação naquele instante. E ele não fez a transformação de um vinho qualquer, foi do melhor. Certamente, quando Jesus chegou na festa, já era o final dela. Por isso que já estava faltando o vinho, né? Faltando alegria. E se faltasse o vinho, era mal. As festas normalmente duravam alguns dias. Então, se faltasse o vinho, era mal para os noivos, era mal para o casamento. Era como se fosse um mau presságio, né? Mas isso também revela para nós os problemas que o casal vai enfrentar, as dificuldades que se enfrenta dentro do casamento. Mas também quando nós levamos ao lado, por exemplo, a esposa que luta pelo esposo, ou vice-versa. Um se converteu primeiro, o outro ainda não. Normalmente, a pessoa quer que na força a outra pessoa venha conhecer Jesus. Então ela insiste, ela convida, ela quer que a pessoa entenda a fé dela, a posição dela diante de Jesus, mas aquela que ainda não conheceu Jesus não entende. Às vezes até se sente machucada, ferida com as palavras. Mas quando você pega o poder da transformação e entrega ele a Jesus, é Jesus quem faz transformar a água em vinho. É Jesus quem vai fazer o seu marido ser transformado, sua esposa ser transformada. É Jesus quem vai fazer o seu filho conhecer Jesus. Você só tem que confiar no poder dele. Então, aqui nesse casamento, nós podemos tirar muitos exemplos para a família, para o casamento. Quer dizer, vai haver problemas, vão haver lutas, mas quando nós entregamos essas lutas que nós temos, né, as faltas, as ausências, as carências, e tudo isso nas mãos do Senhor Jesus, ele pode transformar isso, o que é ruim, em bom. Não que a água seja ruim, devemos beber água, mas a água é o elemento simples, o vinho é algo mais elaborado. Então, se você quer que algo mude, que algo se transforme, você precisa confiar no poder de Deus e que ele venha transformar. E aí diz aí agora no 12, né? Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus subiu a Jerusalém. Jerusalém era o centro da fé, era o centro aonde tudo se reunia. Então, quando se havia Páscoa, todos os judeus, sejam que estavam em Israel em qualquer parte, ou estavam em qualquer outro país ao redor, então eles peregrinavam para Jerusalém para o dia da Páscoa, para comemorar ali a Páscoa, no 14. E achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambistas assentados. E tendo feito um açoite de cordões, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambistas e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorou. Quer dizer, ali estava o próprio Deus, né? Ele foi até o templo. Então, antes de você entrar no pátio principal do templo, você passava pelos cambistas. Então, a pessoa que não levava o sacrifício podia comprar ali na hora. A pessoa que levava a sua oferta trocava no cambista pela moeda oficial do templo. Então, aquilo ali já não agradava mais a Deus, porque eram sacrifícios feitos de ano a ano e eram os mesmos. Se eu tinha condições de comprar uma pomba, então todos os anos eu ia lá comprar uma pomba. E talvez eu até comprava com o mesmo. Eu já até sabia meus gostos. Então eu levava aquela pomba. Se eu tinha condições para comprar uma ovelha, então todos os anos eu ia ali comprar uma ovelha. Quer dizer, eram sacrifícios que deixaram de agradar a Deus, se tornaram em rituais. Aquilo que um dia agradou a Deus agora se transformou numa religiosidade que desagradava a ele. Por isso que ele entrou ali daquele jeito, daquela forma, né? Porque aquilo já não agradava mais ele. Ele não queria mais aquilo. Ele queria outra coisa. Aí no 18 diz assim: responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal
nos mostra que fazes isto. E Jesus respondeu e disse-lhe: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado esse templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Então, aí você consegue perceber o nível da espiritualidade daquelas pessoas. Enquanto o Senhor Jesus demonstrava aquilo que ele veio fazer, os religiosos não conseguiam ver o lado espiritual das coisas. Conseguiam ver os físicos. Então, no 22 ele diz: quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que lhes dissera isso e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. Então, é uma nota que o apóstolo João fez. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Isso aqui é muito profundo, muito forte. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Então, Jesus estava fazendo muitos sinais, curava um, libertava o outro. Então, as pessoas começaram a ver a ele e a seguir ele pelos sinais que ele fazia. Mas não estavam ali querendo o Cristo, queriam um sinal. Então, Jesus não confiava neles porque conhecia o que estava dentro deles, a intenção real que estava dentro deles. Eles ainda não conheciam o Salvador. Eles tinham que ter um encontro com ele. É esse encontro que você deve buscar ter. Quando você lê a palavra de Deus e você fala: eu quero ter um encontro com esse Jesus. Eu quero conhecer esse Jesus que curou, que libertou, que fez tantos milagres, que fez a vida de muitas pessoas serem transformadas. Quando você vê um testemunho dos dias de hoje, quando você diz: olha, eu quero que esse Deus, que essa mulher aí conheceu, venha transformar a minha vida. Porque quando a pessoa chega e diz assim: eu sempre tive muita fé. Eu sempre criei em Deus. Eu sempre tive minha fé em Deus, mas olha, minha vida tá assim, então não conheceu a Deus. Quem conhece a Deus tem a vida mudada. Quem conhece de fato o Senhor Jesus nunca vai se queixar de problemas. Pelo contrário, a fé vai estar ardente dentro da pessoa. E tudo vai cooperar para o bem dela. Então, veja bem, não é a questão aqui, não é que você seguiu uma religião A, seguiu uma religião B, ou seguiu uma religião C agora. A questão está aqui em você conhecer esse Deus que nós estamos falando para você. E isso só pode acontecer através de Deus. Não posso eu fazer isso por você. Se eu pudesse, já teria feito. Então busque conhecer a Deus como Ele é, não como a religião te mostrou um dia, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você ainda mais.